A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo, conversar com os irmãos um pouco sobre fractais. Existe muita dúvida, né, sobre fractais. Eu mesmo tive várias dúvidas, porque eu vejo o- alguns canais no YouTube, por exemplo, a Casa Plataforma de Oração, que é muito bom, muito interessante para estar se informando. É falado sobre fractais, vejo a espiritualidade, canal Espiritualidade na Prática falando sobre fractais. Só que existem dois tipos de fractais e muitas vezes as pessoas confundem, né? Fractal, principalmente agora, que estão falando muito sobre resgate de fractais. Como é que você faz o resgate de fractais? Então eu queria esclarecer isso para os irmãos de como fazer esse resgate de fractais ou como que está acontecendo comigo. Dar um exemplo prático disso, né, que está acontecendo realmente comigo, porque a gente vê que os irmãos, eles falam, mas eles não falam assim claramente, né? Muitas vezes falta um exemplo mais claro, e um exemplo mais claro eu tenho comigo, né? Estou passando por isso agora. Eu queria trocar essa ideia com os irmãos, né? Trocar esse conhecimento, porque os irmãos também, se tiverem algum problema com relação a isso, vão ter mais facilidade de resolver esses problemas, né? Bom, não é segredo, acho que para ninguém que estuda um pouco mais sobre o que está acontecendo hoje no mundo espiritual, que o fim dos tempos está chegando, né? Nós estamos no Apocalipse, ou as revelações. Os espíritos, eles estão se revelando, estão mostrando, estão aí para quem quiser ver, né? Tanto estão se revelando na Igreja Católica, os padres estão falando bastante, falando de coisas que eles nunca falaram. É só ver vídeos por aí no YouTube, tem muito vídeo disso, né? Você vê nas igrejas evangélicas, né? O pessoal falando do Espírito Santo que está falando isso, falando aquilo, que é o final dos tempos. Tá? E no mundo espírita, no mundo espiritualista também estão falando bastante coisa sobre isso. Então não é, para quem estuda, né? Não é segredo para ninguém que nós estamos no final dos tempos, que nós estamos na última encarnação, né? Já passamos por várias encarnações e nós estamos aí na última encarnação. O povo que vive, né, as pessoas que vivem que estão vivendo hoje, nós estamos na última encarnação. Porque você tem lá, uns falam lá que nós temos lá 22 bilhões, tem 8 bilhões de pessoas encarnadas, 22 bilhões de pessoas desencarnadas para ainda ter uma experiência, a última experiência na Terra. Uns falam que são 3 vezes mais 8 bilhões, né? Então, 32 bilhões de pessoas desencarnadas do que pessoas encarnadas. São informações que muitas vezes elas não são precisas, mas o que a gente sabe que existe é muito irmão desencarnado, muito irmão no umbral, né? Ou no inferno, como vocês querem que seja, né? Tanto faz. Mas tem muito irmão ainda passando por perrengues, pagando coisas que resolveu, que fez na vida, né? Nas vidas passadas, né? Para quem acredita em reencarnação, nas vidas passadas. Porque é muito pouco tempo você ter, né, uma vida só. Aquela história do. Tem muitas religiões que acreditam que o espírito é formado na barriga, né, na concepção da barriga da mãe. Cada espírito é formado ali, então aí é muito pouco tempo, uma vida só para você experienciar, para você ter. Aí você tem uma vida só, aí você morre, vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou, né, ou você tem uma vida de muito sacrifício, de muita dedicação a Deus pela Bíblia, e depois você vai para o céu. Então é muito pouco tempo. O espírito, uma vez criado, ele vaga pela eternidade, ele vive pela eternidade. Não tem como você parar um espírito. Então a realidade de uma vida só, ela cai por terra. É só estudar um pouco mais. A realidade das reencarnações está florando como um jardim de flores que estão nascendo e dando a flor, né? A flor está se formando no jardim. Então, desculpa, isso está vindo muito forte, os preceitos da reencarnação, né? Não se sustenta mais em outras doutrinas, outros conceitos, dizendo que não existe mais reencarnação, que é só uma vida, né? Não tem como você falar disso.
Então eu queria começar falando sobre os fractais, né? Muita gente fala, você vê esses canais falando sobre muito fractais, fractais, fractais. Então existem dois tipos de fractais, né? Os fractais de alma e os fractais de espírito. Os fractais de espírito, no que eu tenho de conhecimento, pode ser que eu esteja enganado também, mas até onde eu estudo, até onde eu tenho de conhecimento, os fractais de espírito são quando os espíritos nos criam, né? Porque Deus cria os espíritos, mas quando o espírito é muito evoluído, ele também consegue tirar da centelha de vida dele, ele consegue tirar da centelha de vida, porque o espírito é só uma energia, é só luz, né? Nós precisamos de corpo, mas os espíritos mais elevados, eles não só têm energia, só têm luz. É só energia. Então eles conseguem tirar da energia deles e criar um fractal. Fractal, um espírito que cria um fractal, ele vai criar um outro espírito. Claro que com todo respeito, com todo direito, ele vai estar amparado por Deus, né, pelos espíritos ainda mais superiores do que eles, e vai ser criado daquele espírito um fractal. Ele criando um fractal, ele vai criar um espírito dele. Então, como Jesus já criou vários fractais, vários espíritos. Jesus já deu a vida para vários espíritos. Como é o Pedro da Casa Plataforma de Oração, que é o primogênito de Jesus, né? Que foi a reencarnação da Kenaton de outros espíritos. É só os irmãos olharem lá. E ele é hoje um Cristo planetário, né? Ele é um Cristo planetário, ele é um Cristo, ele entrou na hierarquia crística, né? Porque o Cristo planetário é o que cuida do nosso planeta. Pedro é um Cristo, ele entrou na hierarquia crística que ele vai ter que trabalhar muito. Mas ele é um fractal de Jesus. Assim como tem fractais de Deus, os primeiros espíritos criados por Deus, né? Há muitos, sei lá quantos, trilhões, quatrilhões, sextilhões de anos, não sei. Você perde isso, né? Durante as eras, né? Durante a criação dos universos, isso você perdeu, né? Então os espíritos, eles criam outros espíritos. Esses espíritos são chamados de fractais. Acredito que quem está vendo esse canal, está vendo eu falar, já deve entender, já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Porque eu falo, esse nosso canal aqui fala sobre coisas do universalismo, coisa de espiritualidade, né? Então, então as pessoas que gostam disso vão estar mais à vontade dentro desse canal. Então, esses são os fractais de espírito, né? Quando um espírito cria um fractal. Agora nós temos fractais de almas, que muitos espíritos, muitos canais falam esses fractais de alma, né? Fractais de alma, quando eles falam fractais de alma, cada pessoa vive várias encarnações, né? Por exemplo, aqui nessa fase da Terra, né? Dizem que depois do afundamento da Atlântida, nós somos esses espíritos que vieram para cá, e que nós temos a base de 12 mil anos do afundamento da Atlântida até agora, 12 mil anos. E que esse processo vai acabar. Então, nós estamos indo para uma nova era, onde o planeta Terra está evoluindo para a quinta dimensão, e quem está em terceira dimensão, quem vibra em terceira dimensão, vai ter transmigrado desse planeta, vai sair desse planeta e vai para outros planetas de terceira dimensão. Quem vibra em quinta dimensão, no amor, na fraternidade, né? No Yin, né? Tem o Yin e tem o Yang, né? O Yin seria o feminino, e o Yang seria o masculino. Mais de caridade, mais de amor, mais de justiça, né? Essa justiça espiritual, vamos falar assim. Então, quem vibra mais nisso vai ficar para a quinta dimensão. E quem gosta de luta, de briga, mais belicoso de guerra, de bebida, né? De coisas mais nesse gênero, são mais yang, vamos falar assim. Então essas pessoas vão ser transmigradas do planeta. E nós, esses fractais de almas, quando eles falam, que eles falam precisa resgatar. Você escuta lá o canal Espiritualidade na Prática, muitas vezes eles falam, vocês precisam resgatar os fractais, seus fractais. Precisam resgatar os seus fractais. Aí eu não entendia muito também. Como é que eu vou resgatar meus fractais, sendo que eu sou um espírito que estou no esquecimento e que eu não criei nenhum fractal? Eu não sou um espírito desenvolvido que criei fractais. Daí eles falam assim, não, mas você criou fractais.
Mas como é que você cria fractais? Através das várias encarnações que você teve, que a gente teve. Essas várias encarnações que a gente teve vão dizer os fractais que você criou. Porque cada corpo que você tem aqui na Terra é um corpo novo. Uma família nova, você pode até nascer na mesma família, mas você nasce com um outro DNA, você nasce com uma outra impressão digital, com uma outra íris, você nasce numa. Você vai ser filho de alguém, por mais que nasça na mesma família, mas não vai ser a mesma pessoa. Então aí você cria um fractal de alma. Esse fractal de alma que eles falam que você precisa resgatar para acertar as vidas passadas que você teve. Então, quando eles falam assim para nós aqui, encarnados, fractais de alma, seriam esses fractais de vidas passadas que nós precisamos resgatar esses fractais. Mas como que você vai resgatar esses fractais? Primeiro que você tem que fazer uma reforma íntima, você tem que começar a estudar, né? Estudar, ver como é que eu estudo. Eu estudo lá, eu tento seguir os 10 mandamentos, tento seguir os 4 evangelhos. Se você conseguir ler as 5 obras de Kardec, ver os vídeos, né, principalmente espiritualidade na prática, aí, Casa Plataforma de Oração e outros canais interessantíssimos, né, que tem por aí. E ver livros, né? Ler livros, ler vários livros que você conseguir ler. Você vai se elevando espiritualmente cada degrau. E quando você se eleva espiritualmente, você vai subindo na hierarquia espiritual. Essa hierarquia espiritual, quando você vai subindo, eles vão te mostrando algumas coisas. Por exemplo, agora eu vou dar alguns exemplos práticos da, pra, da minha vida, o que aconteceu comigo. Há muito tempo atrás, eu tive um sonho de um soldado me matando no campo de batalha. Mas há muitos anos atrás isso. Eu nem sabia do que significava, sabia que eu tinha morrido, alguém me atirou, só que não era eu não estava no campo de batalha, eu estava numa vila onde é que eu morava antigamente e vi alguém me atirar. Mas eu sabia que era um soldado, e eu que eu era um soldado também. Então essa pessoa me atirou e me matou. Agora, pouco tempo atrás, pô, isso passou, assim, sei lá quantos, 12, 13, 14, 15 anos por aí. E eu não conseguia entender isso, sim, eu esqueci. Agora, com a minha elevação espiritual, o meu estudo, né, o que eu faço, o meu amor por Deus, o meu amor pelas leis universais de Deus, pelo que eu pretendo, pelo que eu cumpro, pelo que eu gosto de fazer na parte espiritual, pelo que eu sei, os espíritos estão começando a me revelar. Então eles me revelaram que lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, eu acredito que é mais para a Segunda Guerra Mundial, alguém me matou e eu reencarnei aqui. Então eu tive uma reencarnação curta, né? A Segunda Guerra Mundial terminou em 45, começou em 39 e terminou em 45. Então eu fiquei desencarnado pouco tempo e essa pessoa também ficou desencarnada pouco tempo. Essa pessoa que me atirou, ela conviveu comigo numa outra era, numa outra época, que foi na era medieval, num castelo medieval. Esse castelo medieval que eu vivi, né, eu era eunuco, eu trabalhava nesse castelo. E como as histórias falam, né, o eunuco é aquele que trabalha dentro do castelo, então ele não tem virilidade, ele é capado, ele não pode ter filhos. Então é uma pessoa que sofre muito. Então eu vivi no castelo e o que me traz assim que eu era eunuco nessa era medieval. E nessa era medieval vivi no castelo com princesas e com rainha. Quantas princesas? Não sei. Uma rainha provavelmente e princesas e reis, príncipes, sei lá. Isso não me vem na minha cabeça de quantos são. Então, como essa é a minha última encarnação, como é de todos os irmãos, né, encarnados, que vai dar bem certinho o que os católicos falam, que os evangélicos falam, né? Só tem uma vida. É porque essa vai ser a última encarnação. Então, daí, quando eles desfalecer, morrer, eles vão ver que tiveram uma. Eles vão falar, mas nós estávamos certos. Eles estavam certos porque deu certo de ser a última encarnação. Então, não vai ter mais encarnação. Ou você fica para a quinta dimensão, ou você vai ser transmigrado para outro planeta. Ou você vai ter a chance de reencarnar aqui ainda, enquanto o planeta ainda não está em quinta dimensão, totalmente em quinta dimensão, mas ele já está vibrando em quinta dimensão e não está vibrando em terceira. A vibração de terceira dimensão que nós temos, porque ainda tem muitos espíritos encarnados que são maus. O umbral tem milhões, bilhões de espíritos que são maus. Então essas pessoas ainda fazem
essa frequência, essa vibração de terceira dimensão muito forte no planeta. E a vibração de quinta dimensão no planeta ainda ela é pouca, por mais que tem muito espírito de luz, muito espírito evoluído emanando essa energia de quinta dimensão, ainda ela se torna pouco perto de bilhões e bilhões de pessoas emanando na vibração de terceira dimensão. Por isso que ainda é muito difícil, né, a gente perceber as coisas de quinta dimensão. Você precisa buscar bastante as coisas de Deus, né? Você tentar fazer bastante a vontade de Deus, conhecer as leis espirituais, as leis universais de Deus, para você cumprir, para você tentar subir a tua frequência, para eles começar a mostrar para você. Então, no serviço onde eu trabalho, eu convivo com vários irmãos, várias pessoas. E dessas pessoas, eles me mostraram que lá na empresa também tem várias pessoas dessas épocas que eu vivi, principalmente na guerra, principalmente nesse castelo medieval, aonde lá foi mostrado para mim até uma pessoa que trabalha comigo lá, que era a rainha desse castelo, que comandava em mim. Então essa rainha desse castelo que trabalha hoje na empresa que eu trabalho, foi rainha lá na era medieval. E eu convivo com uma pessoa que ela é foi uma princesa nesse castelo. Então ela tem uma proximidade muito grande com essa pessoa, né, que foi uma princesa nesse castelo medieval. Hoje ela está na minha família, é uma pessoa muito próxima a mim e ela convive comigo. Mas hoje eu entendo que eu precisava resgatar essa parte esse fractal da minha vida, porque foi uma coisa que me marcou muito, com certeza eu sofri muito nessa época. Eu fui muito judiado e desencarnei, provavelmente fui para um umbral porque não perdoei e não fiz muita coisa, fiz muita coisa errada. Tive muito sensação, né? Coloquei, tinha muito ódio, muito rancor, muita mágoa no meu coração. E isso fez pesar o meu espírito e eu desci para um umbral. E fiquei lá no umbral da era medieval, provavelmente até pouco antes de encarnar, que o que me vem na cabeça, né? Pouco antes de encarnar na Segunda Guerra Mundial. Então, quando encarnei na Segunda Guerra Mundial, essa pessoa que foi uma princesa, ela encarnou como esse soldado de coisas diferentes que também me atirou. De novo desencarnei. E de novo fui para um umbral, sei lá, sentido, com o que eu sinto, assim, que fui sentido com mágoa, porque não queria ter desencarnado, não queria ter levado tiro, mas estava na guerra. É uma coisa normal, você está na guerra, é uma coisa normal você levar tiro, né? Você está lutando, você é um soldado, é normal você levar tiro, só que na época eu não entendia isso, né? Então vocês vejam como é que a espiritualidade faz a gente lembrar para resgatar esses fractais dela. Então, eu tive que resgatar nessa encarnação que eu estou hoje, né? Que estou falando com vocês agora. Nessa encarnação que eu estou hoje, eles me fizeram lembrar dessa outra encarnação que eu tive lá na era medieval. Eu tive que voltar, não voltar lá, porque eu não tenho essa mediunidade de saber que eu estou saindo do corpo, voltei lá para resgatar fractais, isso. Então dá para mim, como é que eu estou conseguindo resgatar esse fractal lá de trás? Sabendo que estou convivendo com pessoas que viveram comigo lá atrás, ou que me atiraram, que eu morri pela arma dessa pessoa, e estou conseguindo conviver, estou conseguindo perdoar, estou conseguindo amar e fazer as coisas boas. Tanto para essa pessoa tanto da minha família, quanto as pessoas que eu trabalho com ela. Principalmente a rainha que trabalhava lá. Que trabalha na empresa também, né? Então, você tentar fazer o bem. E não você ter essa lembrança. O que pode acontecer com você, irmão e irmã? Você pode ter algumas lembranças de algumas vidas passadas, mas eles querem que você resgate esse fractal de alma que você passou. Porque essa encarnação, como é a última, a derradeira dessa nossa vida aqui de terceira dimensão, ou a gente vai voltar, a gente pode até voltar num futuro próximo, ainda não sendo totalmente um mundo regenerado de quinta dimensão, mas já vai estar mais na frente, que a gente volte daqui 50 anos, daqui 30 anos, daqui 100 anos já vai estar bem diferente. O mundo já vai estar bem mais encaminhado para a quinta dimensão. Então as coisas já vão ser diferentes, por mais que vai acontecer bastante coisa, vai acontecer bastante. O planeta vai passar por várias transformações, né? Porque ele vai ter que passar por várias transformações. Então muitas coisas ainda vão acontecer no planeta.
Mas por mais que aconteça, então cada vez que a gente tiver a oportunidade de vir e reencarnar no planeta, a gente vai vir melhor. Vai vir numa situação melhor, numa energia cada vez melhor, numa energia cada vez mais de quinta dimensão. Então, cada vez mais cada vez mais você vai melhorar a sua energia, e cada vez mais, cada encarnação que você tiver daqui para frente, que se você ficar na Terra, você vai melhorar e você vai ficar melhor para poder desenvolver isso, né? Então esses resgates, eles são muito importantes para que você passe por essa parte que você precisa passar, esse resgate desse fractal que você precisa resgatar. Então, no meu caso, foi assim que aconteceu. Eu comecei lá em 2015 a me espiritualizar, fui evangélico durante 13 anos, e comecei em 2015 a ver a parte espiritualizada do negócio, né? A parte do universalista da coisa, o universalismo da coisa. Então isso de 2015 para cá, vendo vídeo e tentando me espiritualizar e subindo, eles foram me mostrar agora o significado disso, né? Dessa encarnação. Então muitas vezes talvez você pode estar passando por isso, teve um sonho, teve uma visão, tem um sentimento, então é um fractal de alma que você precisa resgatar de vidas passadas. Então não tenha medo de enfrentar esse fractal de alma, se você puder sentir, se você puder ver, se você puder, né, sentir que você está vivendo. Por exemplo, eu preparei a minha encarnação, eles prepararam a minha encarnação para mim ver, para mim passar. Eu tinha que vir e sentir, resgatar esse meu fractal de alma, esses dois fractais que eu tinha, tanto da guerra, da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, e tanto desse fractal lá que eu vivi na era medieval. Das coisas que eu senti, né? Porque passei por algumas privações, algumas dificuldades e eu levei muita coisa ruim para minha morte, para o meu túmulo. Né? E essa morte e essas coisas ruins que eu levei, mágoa, tristeza, rancor, ódio e essas coisas que eu levei, são muito fortes no meu passado. E eu preciso resgatar isso. Como? Convivendo com as pessoas que me fizeram mal e perdoando as pessoas que me fizeram mal. Então sempre você vai estar perdoando e sendo perdoado, perdoando e sendo perdoado. E cada vez que você perdoa alguém, o mundo a lei universal vai fazer com que alguém mais seja perdoado, alguém mais evolua, alguém mais. Tudo que, como nós estamos todos interligados, quanto mais coisas a gente fazer de boa, mais pessoas também ligadas a nós, que pode estar do outro lado do mundo, pode estar lá em Paris, pode estar na África, também essa pessoa vai evoluir. Porque como a gente está tudo interligado, coisas boas que a gente faz também gerem coisas boas, e coisas ruins que você faz também gera coisas ruins no planeta. E assim, cada vez mais a gente vai desenvolvendo, crescendo e ficando cada vez melhor. Então, esses resgates de fractais de alma são isso, são as vidas passadas que você teve. Mas é que também não adianta eles mostrarem para você em sonho alguma coisa se você é católico, se você é evangélico, se você é um bandista, mas você não tem essa visão de resgate, de fractal, vai ser difícil, por mais que eles mostrem para você, né? Ah, é um sonho de alguma coisa que você passou, em algum detrimento de alguma fase da humanidade, desenvolvendo a humanidade que você vive. Você precisa ter um desenvolvimento, você precisa ter estudo para você saber entender e tentar resgatar isso. Daí como que foi o meu resgate? O que é o meu resgate? É conviver com essas pessoas, tentar entender elas e perdoar elas e conviver com elas da melhor forma possível como irmão. Esses são os resgates dos fractais de alma que eu preciso cumprir. Porque com certeza no meu serviço não tem só essa, tem outras pessoas que conviveram comigo na Segunda Guerra Mundial. E principalmente aquelas pessoas que você olha e que de repente, sabe, aquela história que fala assim, meus tantos não bateu com dele, minha energia não bateu com a dele. Então, essas pessoas que você precisa se aproximar, essas pessoas que você precisa fazer, se dar bem, se pelo menos você não tem, assim, não consegue conversar muito, não consegue ficar muito tempo, mas o pouco tempo que você ficar com essa pessoa, do lado dessa pessoa, você tenta ser bom, tenta ter momentos bons, positivos, né? Fique pouco tempo do lado de uma pessoa dessa, mas tenha momentos bons. Não fique pouco tempo do lado de uma pessoa dessa e já saia para briga, já saia para discussões. Então é isso que a gente não pode fazer. A gente tem que resgatar esses fractais de alma. Não fractais de espírito, né? Fractais de espírito são os espíritos que nos criam.
E se não tem uma vez criado um espírito, nós uma vez criado, nunca mais morremos. Pela eternidade nós vamos, um espírito se desenvolve, um espírito não morre. Esse corpo perece, mas o espírito continua. Ele continua pela eternidade, até, sei lá, quando, eternidade, eternidade. Depois que a gente conhecer todo esse universo, tem outros universos, né? Vai morar em outro universo, com outro corpo, com outra forma, e teve naquele outro universo, não sei quantos milhões de anos, vai para outro universo, e assim, vários universos criados por Deus e pelos espíritos de luz, né? Super desenvolvidos, né? Que criaram vários fractais de espíritos, né? Mas espero que vocês consigam, né? Quem vai me ver, o irmão ou a irmã que vai me ver, consiga entender agora o que é um fractal de alma, né? Um fractal de espírito, né? Acho que ficou mais claro isso para os irmãos conseguir captar, conseguir fazer, né? Esses resgates de fractais de alma são muito importantes para você caminhar para a espiritualidade, né? Para você se aprofundar na espiritualidade. Mas você precisa fazer muitas coisas antes, preparar muito bem essa tua casa para quando eles começarem a mostrar as coisas, né? Então eu espero que os irmãos tenham entendido, irmãos. Então, que a graça, a paz de Deus, né, permaneça nos vossos corações. Deus abençoe a paz de Deus com todos.